Boa noite, Igreja Onda! Glória a Deus, gente, que alegria estar com você aqui nessa noite especialíssima. Sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer aos pastores Lipão e Lari, a todo o corpo pastoral da Onda Dura, em especial também ao meu amigo Bruno. Muito obrigado por essa oportunidade. Estou aqui acompanhado da minha esposa. Primeira vez em Joinville, primeira vez na Onda Dura. E, gente, deixa eu falar uma coisa, como a gente já está sendo inspirado aqui. Estou aqui desde a parte da tarde com o pastor Lipão, passeando pelo campus aqui. Ele nos mostrou tudo que Deus tem feito através dessa comunidade aqui. E já estamos extremamente inspirados e loucos para termos a oportunidade de voltarmos aqui em breve. Mas, dando continuidade essa noite, eu me sinto muito honrado de participar dessa conferência juntamente contigo. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero apenas dizer que nós trouxemos um livro, eu e minha esposa, nós escrevemos um livro logo depois que nós começamos a pastorear jovens e adolescentes no âmbito do relacionamento, tá? Então, eu e minha esposa, nós temos uma história onde Jesus nos alcançou já quando nós tínhamos no final da nossa adolescência. Nós ainda não éramos convertidos, enquanto já namorávamos. Depois o Senhor nos encontra, a gente termina o relacionamento, o Senhor nos encontra, a gente então reconstrói o nosso relacionamento com o Senhor no centro de todas as coisas. Enquanto estávamos nesse processo de amadurecimento e restauração do nosso relacionamento, o Senhor veio a nos ensinar muitas coisas e aprove a Deus que o nosso relacionamento ele frutificasse. Hoje nós estamos casados há 10 anos, estamos juntos há 15 anos, temos uma filha chamada Luma, de 4 aninhos, inclusive, beijo Lulu, ela deve estar vendo o papai lá. Mas, meus irmãos, nós cometemos muitos erros e passamos por um desafio imenso de construirmos um relacionamento, uma vez que tínhamos ali acabado de iniciar nosso processo de amadurecimento na fé. Então aqui nesse livro a gente colocou alguns conselhos que eu tenho certeza que pode te ajudar muito, especialmente se você é jovem, solteiro. Então passa lá, vai estar em algum lugar ali no final, eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Amém? Eu e minha esposa temos dedicado os últimos anos do ministério plantando igrejas. Auxiliamos numa plantação no Rio de Janeiro, plantamos 2 igrejas mais recentemente nos últimos anos em São Paulo. Agora estamos passando um período lá na nossa cidade natal, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estamos nos preparando para voltarmos para São Paulo e continuarmos essa obra de plantação de igrejas. Enquanto eu tenho escutado falar desta temática que está sendo abordada aqui nesta conferência, me empolga muito o fato de alguma forma poder contribuir, somando, pregando o Evangelho para você nessa exposição na carta de Paulo aos irmãos de Efésios. Porque eu creio que nós nunca precisamos entender tanto quanto a igreja, num tempo como este, onde a igreja brasileira ela tem se expandido, ganhado novos territórios, novos horizontes na nossa nação. Quando a gente para olhar a expansão da igreja brasileira, mais especificamente nos últimos 60 anos, nós vemos uma igreja que naquele tempo, há 60 anos atrás, representava 4% da população brasileira, chegando agora, 60 anos depois, no ano de 2022, representando cerca de 27%. Isso representa 47 milhões de pessoas, o que significa que hoje no Brasil, 1 a cada 3 pessoas se identifica como um cristão evangélico. E de fato, irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus está fazendo algo único no nosso país. E mais, o mundo reconhece isso. Quantos de nós já ouvimos testemunhos a respeito do fato de, em outras nações, reconhecerem o que Deus está fazendo na nossa nação? Eu acredito, irmãos, eu não sei você, não sei se sou só eu, mas eu acredito que não, que Deus está preparando o Brasil para ser um celeiro de missionários para as nações. E essa casa é uma evidência disso. Estava conversando com o pastor Lipão ali, quantas obras se iniciando em outros países, em outras nações, a partir de missionários, homens de Deus que estão sendo enviados dessa casa. Eu creio que Deus está forjando, preparando a igreja brasileira para esse grande avivamento que está prestes a acontecer, eu creio, antes da volta do nosso Senhor Jesus. Então, no âmbito numérico, irmãos, nós somos um sucesso inquestionável. Os números têm crescido. Hoje nós temos uma igreja quase a cada esquina, temos muitos eventos.
o número de pessoas cresce, os templos ficam maiores, os orçamentos aumentam, as estruturas se profissionalizam cada vez mais. Pela métrica numérica, nós somos um sucesso inquestionável. Mas desse ponto nós precisamos fazer uma pergunta: será que o nosso país tem se tornado melhor? Será que o Brasil tem se tornado um país melhor? Porque nós somos maiores em quantidade, mas será, irmãos, que nós temos mantido a qualidade daqueles primeiros discípulos, que embora sendo proporcionalmente menores do que nós somos hoje no nosso país, eles eram extremamente relevantes no efeito que eles causaram na sociedade do seu tempo? A verdade, irmãos, é que se nós pararmos para refletir, nós veremos que o nosso crescimento numérico como igreja na nossa nação não é proporcional à nossa influência espiritual e moral na sociedade. Se o Brasil estivesse sendo transformado à medida que a igreja cristã está crescendo, eu creio que o nosso país estaria muito diferente. Só eu penso assim ou não? Em termos de impacto, irmãos, é notório que os irmãos do primeiro século fizeram muito mais, sendo proporcionalmente muito menos, porque reunir pessoas não é necessariamente o mesmo do que fazer discípulos. Reunir pessoas não é necessariamente a mesma coisa que fazer discípulos. E dentre as muitas problemáticas que nós poderíamos levantar para refletirmos acerca deste assunto, é inegável que o relativismo pós-moderno, que dilui valores e tem influenciado o nosso tempo, tem também afetado o pensamento de muitos cristãos. E quando a cultura do mundo se infiltra na igreja, nós temos uma questão a ser respondida: o que deveria diferir o crente do não crente? É nesse sentido que Paulo visa alertar os efésios, no capítulo 4 da sua carta, a partir do verso de número 17. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, Efésios no capítulo de número 4, verso 17, leremos do verso 17 até o verso 24, eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, amém? Muito bem, apóstolo Paulo continua então o seu capítulo 4 escrevendo: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça por um momento, oremos juntos. Espírito Santo de Deus, nós oramos e clamamos que na sua presença, enquanto esse texto é exposto, nós tenhamos uma boa medida da revelação que só o Senhor pode nos trazer. Pedimos, Pai, que na companhia do Seu Santo Espírito, esse texto não chegue apenas aos nossos ouvidos como uma informação, mas que ele desça aos nossos corações como uma revelação vinda do alto. Nós te agradecemos porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. E nós cremos, Senhor, que enquanto a sua palavra é exposta, que ela trará luz, vida para as nossas vidas.
Por isso te entregamos esse momento e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Antes de avançarmos na exposição desse texto, é digno de nota o fato de que Paulo investiu 3 capítulos mostrando quem nós somos em Cristo. Ele fala sobre nós termos sido escolhidos desde antes da fundação do mundo. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Mas mais do que salvar indivíduos, em Cristo, Deus também estava formando um novo povo. Judeus e gentios foram reconciliados e se tornaram uma só família, um só corpo, uma nova humanidade. Então chegamos ao capítulo 4 e Paulo começa a responder uma pergunta necessária. Irmãos, se isso é verdade, se é verdade tudo o que Cristo fez por nós, então como nós devemos viver? Como é que nós devemos responder a essa verdade clara nas Escrituras? Porque o Evangelho não muda apenas o nosso destino eterno, irmãos. O Evangelho de Cristo Jesus muda a nossa maneira de viver. E agora Paulo começa a confrontar a igreja de Éfeso no versículo 17 nessa direção. Por isso eu quero recordar alguns trechos para que a gente possa avançar gradativamente nessa exposição, até que a gente chegue no coração desse texto, onde Paulo fala sobre o processo da criação da nova humanidade, amém? Então, verso 17, Paulo começa dizendo, mais uma vez, assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma solene exortação, uma convocação apostólica, e essa convocação é: não vivam mais como os gentios. Dentro do contexto, você sabe que o Evangelho está rompendo barreiras, está atravessando os horizontes judaicos, está atravessando e chegando a novas etnias, a novas culturas, chegando aos gentios. Contudo, uma vez que o Evangelho havia alcançado tais gentios, esses gentios de nascimento não podiam mais continuar vivendo como gentios, porque Cristo nos deu uma nova identidade. E o alerta de Paulo, ele é contundente, porque o estilo de vida pagão que cercava a comunidade de Éfeso, ele era muito real. Os irmãos haviam sido retirados daquele sistema, mas eles ainda estavam cercados por ele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não dá simplesmente um conselho pastoral. O apóstolo Paulo faz uma solene convocação, ele faz uma exortação séria para a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo: irmãos, isso é sério, isso é inegociável. Se vocês pertencem a Cristo, não podem continuar vivendo da mesma forma que viviam antes. Eu acho interessante porque isso é muito simples, isso é muito óbvio, mas irmãos, isso também é muito atual. Paulo está escrevendo há quase 2000 anos, mas chama minha atenção como esse texto atual, porque dizer para o crente que ele precisa viver como crente é muito necessário para o nosso tempo. Sim ou não? É curioso, irmãos, porque a gente tem mais conteúdo do que talvez qualquer outra geração da história, mas essa geração de crentes talvez seja a que mais se parece com não crentes. E fica a pergunta: será que o Evangelho, ele está de fato moldando a nossa maneira de pensar, moldando a nossa vida? Ou será que nós estamos apenas consumindo conteúdo religioso de forma superficial? Então, Paulo ele faz um diagnóstico da humanidade sem Deus. E ele continua dizendo que aqueles que não foram convertidos, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, estão obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez
toda espécie de impureza. Em suma, irmãos, a dureza do coração causa a insensibilidade dos sentidos. No entanto, irmãos, a humanidade não consegue sobreviver sem as sensações que não apenas provam que nós estamos vivos, mas que também dá sentido à vida. E não estando trilhando os caminhos de Deus, a humanidade sem Deus busca esse sentido, canalizando essa busca em toda a realização de todo tipo de impureza. Um sinal claro da depravação do homem. Agora, diante disso, Paulo faz uma provocação. Então nós chegamos ao verso de número 20, onde ele diz: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo vai agora fazer uma provocação à autenticidade do cristão, e observe que ele não diz simplesmente não foi isso que vocês aprenderam sobre Cristo. Paulo diz, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, Paulo ele não está se referindo apenas a um tipo de conhecimento intelectual. Paulo não está falando apenas de uma informação que chegou aos nossos ouvidos. Paulo está falando de um tipo de conhecimento relacional. Paulo está falando dentro de uma abordagem em que nós conhecemos o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas conhecemos porque vimos e ouvimos da própria pessoa de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Então, irmãos, é por isso que ele continua dizendo, de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Cristo, ele não é apenas o sujeito professor dessa nova vida. Cristo, ele é o conteúdo do aprendizado. Não é apenas uma questão de informação chegando aos nossos ouvidos, é a própria pessoa de Jesus transformando, redimindo, limpando, purificando, renovando os nossos corações com a verdade. Sabe, irmãos, eu confessei Jesus quando eu tinha 16 anos. Eu não venho de um berço cristão. Embora meus pais tenham transmitido a mim valores que me pouparam de muitas coisas no mundo, eles não eram convertidos. Eu não tinha amigos crentes. Um dia, acordo pela manhã na casa dos meus pais, tinha um homem consertando a máquina de lavar deles. Eu chego na lavanderia e aquele homem começa a pregar o evangelho para mim. Na lavanderia da casa dos meus pais, aos 16 anos, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Cristo me redimiu, me salvou, me purificou, me limpou, me deu a oportunidade de ter as escamas retiradas dos meus olhos. Glória a Deus que depois os meus pais se converteram, meus avós, irmãos, tios, tias, primos, Deus em sua graça alcançou toda a minha família. Mas antes desse momento acontecer, antes de Jesus retirar as escamas dos meus olhos, irmãos, eu olhava para a vida cristã e achava muito entediante. Ser cristão para mim parecia um tédio, porque parecia uma tentativa interminável de obedecer regras que eu nunca conseguiria cumprir. Mais alguém aqui ou só eu? Amém, não estou sozinho. Mas depois, irmãos, eu entendi o que esse texto está dizendo. Eu entendi que essa transformação, ela não começa quando alguém abandona certos comportamentos. Ela acontece quando alguém encontra Jesus. Jesus é o segredo dessa nova vida. Jesus, aquele que transforma o nosso modo de pensar, aquele que troca o nosso coração, aquele que nos traz para uma nova vida. É Ele, irmãos. Ser cristão não é viver insistindo para mudar comportamentos. Ser cristão, irmãos, é uma consequência do quanto nós olhamos, enxergamos Cristo, somos transformados por Cristo, temos a revelação do Cristo. Agora, se de fato isso é uma realidade, os nossos comportamentos são moldados por Ele.
E é por isso que Paulo agora, ele chega no coração do texto para falar sobre o processo transformador dessa nova humanidade. É por isso que Paulo agora ele vai começar a falar sobre a necessidade de nós como cristãos renovarmos a nossa mente a respeito do que aconteceu conosco, termos o pleno entendimento do que é sermos uma nova criatura. Será que somos? Será que existe autenticidade, genuinidade no nosso discipulado? Ou será, irmãos, que nós apenas gostamos de Jesus? Ou será que nós apenas somos seus fãs? Paulo começa a falar sobre esse processo e eu quero te encorajar a pensar em si mesmo, a refletir, a fazer um autoexame, uma autoanálise a respeito desse processo que todos nós passamos ou passaremos um dia, mas também precisamos renovar a nossa mente acerca dele, amém? Então vamos lá, Paulo fala sobre esse processo transformador da nova humanidade, começando pelo primeiro passo. Ele chega no verso 22, falando sobre despir-se do velho homem. Então ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Paulo se refere aqui ao momento em que a mensagem chegou aos Efésios, e é evidente a expectativa de que esse velho homem seja despido de nós, para que nós possamos então viver uma vida como um novo homem. Os puritanos, eles se referem a esse processo de despir-se da velha natureza morta como mortificação, e esse processo nunca é fácil, irmãos, porque não é divertido morrer, não é fácil morrer. Mas é isso que Jesus exige, quando Ele diz para tomarmos a nossa cruz diariamente. E é a respeito disso que Paulo se refere, quando aos Romanos também, aos Romanos no capítulo 6, verso 6, ele diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Quando Paulo atrela a natureza do velho homem com a crucificação, aqui nós entendemos, irmãos, que a forma de despir-se do velho homem é a morte. A cruz, referida por Cristo, que tem a necessidade de ser tomada diariamente. A cruz, a obra da crucificação a qual Paulo se refere, quando ele fala sobre despir-se da velha natureza, sobre o velho homem, ela era um símbolo de morte. Só os maiores criminosos eram pregados na cruz, de forma violenta, de forma dolorosa, de forma vergonhosa. Irmãos, eu presumo que a razão de muitos de nós vivermos vidas dualísticas, fragmentadas, compartimentadas, se dá pelo fato de que existe um obstáculo no caminho: a nossa morte. A parte complicada do cristianismo é que antes de experimentar do poder da ressurreição de Cristo e uma nova vida, você primeiro deve estar unido a Ele na sua morte. Presta atenção nisso. Tem muito crente com dificuldade de ser discipulado, e muito líder com dificuldade de discipular, porque a gente está tentando discipular pessoas que precisam ser evangelizadas. Discipulado é para nova criatura. Não tem como discipular quem ainda não morreu. Talvez você tenha anos de convívio religioso, parece crente, pensa que é crente, mas ainda não se converteu, porque ainda não morreu. Frequentemente, irmãos, nós resistimos a dar a Deus aquilo que Ele mais espera de nós, isto é, nós mesmos, todo o nosso ser. Frequentemente nós queremos preservar algo em nós, frequentemente nós queremos entregar algo menor do que isso, uma coisa mais conveniente, algo que nos dê um pouco mais de flexibilidade, algo que permita a nós mesmos a capacidade de decidir sobre os nossos planos e sobre a nossa vida. Mas, irmãos, se o convite não exige que você entregue a sua vida por completo, não se trata do chamado de Jesus, se trata de algo menor do que isso.
se não custar tudo o que você tem para obtê-lo, não é tão grande quanto a convocação do Evangelho. Talvez você seja capaz de cumprir algumas liturgias religiosas. Talvez você seja capaz de dar o dízimo. Mas isso não adianta se você não é capaz de entregar a si mesmo. Talvez você seja capaz de dar algumas horas do seu sábado, do seu domingo. Mas isso não adianta se você não é capaz de dar cada segundo da sua vida. Deus não espera nada menos do que tudo. Quando Cristo chama uma pessoa, Ele manda essa pessoa vir e morrer. Isso é despir-se do velho homem. O velho homem não pode ser melhorado, irmãos. O velho homem não pode ser educado. O velho homem não pode ser restaurado. O velho homem precisa morrer. Não tem como o novo homem viver sem que o velho seja pregado na cruz de Cristo. Agora aqui surge uma pergunta importante, porque todos nós, ainda que passemos por esse processo, ainda temos algo que precisamos mudar. E se o velho homem morreu, por que ainda existem áreas da nossa vida que precisam avançar? Porque tem áreas da nossa vida que ainda precisam melhorar. E a resposta de Paulo é que uma vez que o velho homem foi crucificado com Cristo, agora a nossa mente precisa aprender a viver de acordo com essa nova realidade. Nós precisamos doutrinar a nossa mente, porque ninguém vive como crente sem pensar como crente. Ninguém viverá como cristão sem pensar como cristão. É por isso que na sequência, depois de falar desse primeiro passo, a respeito do despir-se do velho homem, é como se você tivesse, é como um processo de tomar banho. Paulo fala sobre despir-se, você está tirando a roupa. Agora Paulo fala sobre você se revestir, ou na verdade Paulo fala sobre você se renovar no Espírito. Paulo fala sobre uma espécie de lavagem, é como tomar um banho, é a lavagem da mente. Então Paulo chega no verso 23 dizendo: a serem renovados no modo de pensar. Irmãos, aqui nós percebemos uma correlação entre a mente e a nova humanidade. Perceba comigo que conforme nós lemos lá no início do texto, lá no verso de número 17, uma das evidências da humanidade sem Deus é o que, irmãos? A inutilidade dos seus pensamentos. Por sua vez, a transformação na nova humanidade também passa pela maneira de pensar. É como tomar um banho, é como lavar a mente. A velha roupa foi retirada, agora a mente precisa ser lavada. Paulo está apresentando uma relação íntima entre o pensar e o viver. Porque a maneira que você vive é uma consequência da maneira como eu e você pensamos. É por isso que Paulo não vai falar apenas sobre mudar o comportamento, ele vai falar sobre uma transformação do modo de pensar. Irmãos, convenhamos, não espere viver como crente se você não pensa como crente. Não espere viver como crente se você, por exemplo, ouve mais Lady Gaga ou Billie Eilish do que o Espírito Santo. Não espere viver como crente se você lê mais o seu feed do que a palavra de Deus. Não espere viver como crente se você sabe mais da vida do seu influencer favorito do que a respeito da vida do Filho de Deus, que desceu, se fez carne, morreu na cruz por você, para te ensinar um novo modo de viver. Não espere viver como crente se Cristo é o Salvador da sua alma, mas não é o discipulador da sua mente. Porque sem pensar como cristão, irmãos, ninguém viverá como cristão. E se a palavra de Deus não moldar os nossos pensamentos, outra coisa vai moldar.
Porque o tempo todo, irmãos, nós estamos sendo doutrinados. A mente, ela nunca permanece vazia, ela está o tempo todo sendo doutrinada por algo ou por alguém. O tempo todo as redes sociais, os nossos amigos, os ambientes aos quais nós somos expostos, no nosso trabalho, irmãos, o tempo todo no noticiário, o tempo todo na cultura, nos livros que você lê, nos filmes que você assiste, tudo, o tempo todo, está pregando um sermão para nós. É por isso que nós precisamos, irmãos, lavar a nossa mente com a palavra de Deus. Então, quando alguém disser que você se tornou crente porque sofreu uma lavagem cerebral, você pode dizer, exatamente. E quem lavou a minha mente foi Cristo, o Filho de Deus. Ele renovou o meu modo de pensar. Ele transformou a minha maneira de enxergar a realidade. Foi Cristo quem me deu uma nova ótica para ver o mundo. Ele transformou a minha forma de enxergar sobre o dinheiro. Ele transformou o meu modo de pensar, irmãos, sobre sexualidade, sobre casamento, sobre felicidade, sobre identidade, sobre sucesso. Cristo me deu uma nova forma de pensar sobre Deus. É exatamente essa. É esse o tipo de lavagem cerebral que nós queremos. Não nos moldes do mundo, não nos moldes manipuladores, mas nos moldes da experiência genuína com o Espírito de Deus. Então a pergunta, irmãos, não é se estamos sendo discipulados, mas por quem estamos sendo discipulados. Quem está formando a nossa forma de pensar? Quem está formando a nossa maneira de pensar? Porque aquilo que ocupa a sua mente terminará dirigindo a sua vida. E a nova humanidade, irmãos, ela não começa apenas com uma decisão que nós tomamos no altar. Ela é formada diariamente, à medida que a palavra de Deus substitui as mentiras que o mundo conta para a gente. Este é o processo esperado de nós, processo que só se dá pela graça, soberania, poder e infinitude de Deus, processo esse que se desdobra agora, irmãos, no revestir-se de uma nova natureza. Por isso, na continuidade, agora no verso de número 24, Paulo fala sobre revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Depois de falar da morte do velho homem e da renovação da mente, Paulo chega ao resultado dessa transformação. Este novo homem foi criado por Deus para ser semelhante a Ele. Essa linguagem, irmãos, nos leva de volta ao Éden. Fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que o pecado deturpou a nossa relação com Deus. O pecado embaçou a nossa visão sobre Deus. Mas sabemos também que Cristo nos redimiu, e Deus está agora, por intermédio da cruz, realizando uma nova criação. Deus está formando um povo que volta a refletir o caráter do seu Criador, assim como desde o princípio. O propósito da salvação, irmãos, não é apenas livrar o homem do inferno, é nos tornar parecidos com Cristo, é restaurar em nós a imagem de Deus. Por isso, irmãos, revestir-se de Cristo não é um evento isolado. Revestir-se de Cristo é um ato contínuo, é um estilo de vida, é permitir que aquilo que Deus já fez em nós, agora, a partir dessa nova humanidade, com essa nova natureza recriada, se torne evidente para o mundo. Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis a serem transformados pelo poder do Evangelho, para que através deles, Cristo possa ser visto. Sim, irmãos, até que nós estejamos com o nosso Senhor, esse é um grande desafio. Lutaremos com aspectos da nossa natureza caída.
O cristão que não reconhece isso está de fato negando um sincero autoexame. Porque o nosso espírito está salvo. No âmbito do espírito, tudo se fez novo no nosso interior. Mas a nossa mente precisa ser renovada diariamente. O nosso corpo caído ainda é tendencioso ao pecado e só será glorificado, ou seja, salvo plenamente na glorificação. Somos salvos, mas ainda seremos salvos perfeitamente. Somos regenerados por Cristo, mas ainda seremos regenerados perfeitamente. Ou seja, irmão, ser crente é viver pelo que se crê enquanto se lida com o que se sente. Esse é um desafio para todos e era um desafio para Paulo. Por isso, em um dado momento, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer, isso sim ele fazia. Mas Paulo abre agora o capítulo 6 de Romanos, o próximo capítulo, falando a respeito de uma obra que nos libertou do poder do pecado, a respeito de uma obra que nos proporcionou o quebrar das algemas que antes nos aprisionavam. Agora, irmãos, nós temos a possibilidade de decidir viver agradando a Deus, mediante a liberdade que Cristo nos proporcionou. Agora, embora seja um evidente desafio, é válido dizer que Cristo nunca esperou transformação de nós, sem nos oferecer graça o suficiente para isso. Então, a pergunta dessa exposição, irmãos, existe evidência o suficiente da nova humanidade em nós, ao ponto de que alguém perceba que eu pertenço a Ele? Essa provocação que Paulo está fazendo no início, quando ele diz, não vivam como os gentios. Irmãos, de nada adianta as pessoas verem um versículo na nossa bio do Instagram, se elas não podem ver Jesus em nós. Bio do Instagram, versículo. Stories, devocional. Feed, na igreja, adorando a Deus. Mas lembre-se, que o que mostra que você é crente, não é o que você é capaz de postar, mas é o que você é capaz de viver, revelando o Cristo que habita em você. A principal evidência dessa nova vida não é o que publicamos, mas é a forma como vivemos. E o Senhor espera que o mundo possa enxergar Cristo em nós. Por isso eu penso que também o maior desafio da igreja contemporânea não é o acesso ao conhecimento, porque isso nós temos muito, irmãos. A gente nunca teve tanto acesso à Bíblia. Na palma da sua mão, nesse momento, você consegue acessar dezenas de versões. A gente nunca teve tanto acesso a evento, a conferência, a livro, a curso. A gente nunca teve tanto acesso a tantos sermões. Então o desafio do nosso tempo não é a falta de conteúdo, mas sim a falta de transformação, que muitas vezes se torna evidente através das nossas vidas. Porque é muito possível consumir conteúdo cristão sem ser transformado por Cristo. Por isso, irmãos, o nosso cristianismo precisa ser confrontado. E a gente não pode fugir deste questionamento, que é importante que façamos para nós mesmos. Dói, a gente sofre, esse processo é doloroso, mas é necessário. É muito melhor que nós soframos por conhecer a nossa verdadeira condição, do que vivermos no engano diante do nosso Criador. O mundo não será transformado apenas por pessoas que falam sobre Jesus. O mundo será transformado por pessoas em quem Jesus pode ser visto. Essa é a convocação do Evangelho. E Cristo não apenas aponta um problema, Ele oferece poder para a transformação. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Aquele que nos chama é o mesmo que nos transforma. Por isso, irmãos, antes de pedir qualquer coisa a Deus nessa noite, precisamos estar dispostos a nos entregarmos a Ele. Talvez o Senhor esteja pedindo de nós nessa noite uma légua a mais.
Talvez o Senhor esteja pedindo de nós essa noite uma medida a mais, um compartimento qual ainda não entregamos a Ele. Talvez nas profundezas do nosso coração existem gavetas que não tenhamos dado acesso a Cristo ainda. Não que Ele, em todo o seu conhecimento, não saiba, mas nós mesmos, em nossa ignorância e autoidolatria, não abrimos mão. É por isso que nesse confronto a respeito da forma do novo homem viver, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus passe um raio-x, faça uma ressonância magnética no nosso coração. Existe evidência em mim nessa nova humanidade? E mais, existe evidência que prove a mim mesmo. Sabe, irmãos, porque é fácil vestir uma aparência de crente. Não é tão difícil assim você vir para a igreja e parecer crente. Não à toa, irmãos, desde o tempo do início da igreja, existem os lobos que se infiltram. Por quê? Porque não é tão difícil assim parecer crente. Difícil mesmo, irmãos, é mesmo em meio aos nossos esconderijos, mesmo nos momentos em que ninguém pode nos ver, mesmo nos momentos em que as luzes do mundo estão apagadas diante de nós, e nós estamos nas nossas intimidades, nos momentos em que só nós e o Espírito Santo pode nos ver, difícil mesmo é naquele momento ali, nos entregarmos a Deus, sem medidas, sem reservas, sem reservarmos algo que nos dê um pouco mais de autonomia para viver a nossa vida da maneira que nós subentendemos ser bom. Nessa noite, o que eu creio que o Senhor espera de nós, a partir dessa provocação a respeito de um novo modo de viver, é que o Senhor não encontre reservas em nós, que o Senhor encontre disposição no meu e no seu coração, para entregarmos a Ele o que Ele mais espera de nós, isto é, todo o nosso coração, nós mesmos, todos os nossos sonhos, entregue a Ele. Existe um perigo muito grande de, no meio da caminhada com Cristo, construirmos altares em nome de Deus, para coisas que talvez Deus queira nos dar, mas que jamais podem ocupar o altar que só Ele pode se assentar. Todos nós aqui temos promessas da parte do Senhor. Aprove a Deus te entregar, e é por causa da fidelidade de Deus que eu creio que ela se cumprirá. Mas, irmãos, quando a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, Isaac nasce depois de 25 anos esperando o cumprimento dessa promessa. Deus desafia Abraão a devolver a promessa a ele. Eu quero finalizar fazendo uma provocação nesse sentido, irmãos, porque muitas vezes nós mantemos a nossa vida cristã em torno de uma promessa que ainda não se cumpriu, e aí a gente vira um tipo de crente que vai para a igreja para lembrar a Deus das promessas que Ele ainda não se cumpriu, e damos manutenção na nossa vida cristã em torno disso. Por que você vem para a igreja? Porque Deus tem muitas promessas a se cumprir na minha vida. Irmãos, se você tem uma promessa que gera em você uma expectativa maior do que a promessa que Cristo já cumpriu na cruz, precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Abraão pega Isaac e ele vai para o Monte Moriá. Quando ele chega no pé da montanha, ele olha para os seus servos e diz: esperem, nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Eu acho inspirador o fato de que Abraão tanto estava pronto para sacrificar Isaac, quanto estava convicto que, se necessário fosse, Deus o ressuscitaria. Abraão prepara o altar, Abraão coloca o Isaac, Abraão levanta a faca e o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faça isso com o menino. Agora eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o seu único filho. Abraão levanta a cabeça, ele vê o cordeiro amarrado no arbusto, aquele que simbolizava, era um prelúdio da vinda de Cristo,
que nos substituiria no lugar do sacrifício, Ele levaria sobre nós as nossas ofensas, as nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz. Mas o que eu acho mais interessante é que Deus ele faz uma provocação a Abraão. Deus prova a fé daquele que é dito na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, como um pai na fé. Isto porque no momento que Abraão levanta a faca, ele mostra disposição para devolver a promessa a Deus. E ali, Deus tem alegria na atitude de Abraão, porque Deus queria mais do que Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Esse é o momento para você se questionar a respeito da motivação pela qual você supostamente vive uma nova vida com Cristo. Esse é o momento para você render a Ele e entregar inclusive os sonhos que talvez Ele tenha te dado, porque Deus não deseja te entregar nada que você não seja capaz de devolver a Ele. Então essa é uma noite, irmãos, onde depois de um confronto como esse que Paulo nos faz, é um momento propício para orarmos ao Senhor. Senhor, ajude-me a enxergar se existe algo em mim que ainda não lhe foi entregue. Eu quero encorajar você a fechar os seus olhos e a fazer essa oração. Se você pudesse colocar de pé, oremos juntos. Senhor, ajude-me a enxergar se existe algo em mim que ainda precisa lhe ser entregue. Senhor, ajude-me a enxergar se existe algo do velho homem que eu ainda estou tentando cultivar. Senhor, nós colocamos hoje tudo diante da cruz. Ajude-nos, Pai, a renovarmos a nossa mente. Ajude-nos a nossa mente a ser lavada enquanto nós debruçamos o nosso espírito, a nossa alma na Sua palavra. Forma Cristo em nós, Senhor. Que a nova humanidade seja visível na minha vida. Ó Senhor, ajude-nos a termos os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a entregarmos a Ti aquilo que temos guardado. Ajude-nos, Senhor, a não guardarmos reservas. Ajude-nos, Pai, a trocarmos, Senhor, as nossas paixões. Quebre pelo poder do Espírito Santo os ídolos dos nossos corações. Ajude-nos, Pai, para que Cristo seja evidenciado, para que Cristo seja revelado ao mundo através de nós. Ó Senhor, eis-nos aqui. Eis aqui a Sua igreja, Senhor. Igreja santa, igreja pura, igreja redimida pelo sangue do Cordeiro. A Sua família, o Seu corpo, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Mais do que frequentarmos um lugar, nós queremos pertencer a Ti. E porque pertencemos a Ti, temos a oportunidade de, pelo poder do Seu Santo Espírito, revelar a Ti ao mundo. Que o Senhor ilumine o nosso caminhar. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para enxergar o que precisa ser enxergado. Que a luz do Seu Santo Espírito ilumine os compartimentos mais obscuros dos nossos corações. Porque de modo algum, Senhor, nós queremos ser confundidos com aqueles os quais os corações estão endurecidos, com aqueles os quais vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Nós queremos, Pai, que a nossa vida revele a nova humanidade que a cruz nos proporcionou. Assim, nós entregamos, rededicamos a nossa vida a Ti mais uma vez, pelo nome poderoso e santo de Jesus. Amém, amém e amém.